Unknown Arms, um jogo de poder e consequências. Roda aí. O Unknown Arms, ele trata de uma ideia muito interessante, a ideia do poder e da consequência do poder. Se baseando na cultura hippie dos anos 60, discutindo aquela questão dos outcasts que sempre teve na cultura americana, com escritores como Jack Kerouac, William Burroughs, que sempre tratavam daqueles que eram excluídos da sociedade, o Unknown Arms, ele traz a magia para esse plano. E essa loucura dos excluídos, na verdade, não é algo realmente sem sentido. Existe uma razão oculta por isso. Lembra um pouco o mundo das trevas. Porque o mundo das trevas, ele sempre tenta explorar aquela área cinzenta que na verdade a razão não explica. O Unknown Arms é a mesma coisa, ele trabalha com essa área que ninguém pode explicar. A ideia geral do jogo é você trabalhar com um mundo onde a magia é real. Essa sobrenaturalidade, ela é estudada de duas maneiras, através dos adeptos e dos avatares. Os adeptos são pessoas que vão contra a ideia de normalidade, eles sacrificam a sua própria normalidade em troca de poder. É por isso que é um jogo de poder e consequências, porque você troca essa naturalidade sua por digamos, um acesso fácil a um resultado. Nós temos aqui, por exemplo, os epideromancistas, que são um grupo que eu gosto muito. Esse grupo trata de pessoas que, para manipular a carne, eles têm que destruir a carne, a própria carne. Então, para eles manipularem essa prima mater, eles têm que pagar o custo da dor da magia que eles vão produzir. É através do sacrifício que eles chegam até lá. Isso pode ser encarado de uma maneira mais simbólica, até de uma maneira mais pura, como de uma maneira mais pervertida. Uma pessoa doente que procura, através da sua doença, criar o poder. Porque eu gosto deles porque eles são bem práticos, na verdade. Eles me lembram muito do sinistro do vampiro, com a manipulação de carne deles. Os mecanomancistas, eles trabalham com construção, digamos, utilidades, como engenharia de relógio. E através do sacrifício das memórias deles, utilização de itens que tem valor histórico significante e extremamente raro, eles conseguem acumular uma energia mágica para criar vida a partir dessa construção. Então nós temos, por exemplo, robôs que se passam por humanos, que eles conseguem viver vidas como se fossem humanos, inclusive tendo filhos e tudo. Só que na verdade são robôs. Passando também por aquela questão que esse é um RPG para maiores, temos também os narco-alquimistas. Ainda que eu estou discutindo a parte dos magos, tá? Eles são aqueles que fazem magia utilizando droga. Então eles, por exemplo, para eles ficarem mais fortes, mais rápidos, para mexerem com as percepções das coisas, às vezes tem que dar uma cheiradinha no pó, às vezes tomar uma balinha. E só funciona enquanto eles estiverem altos, por assim dizer. Senão, eles, para eles fazerem magias mais potentes, eles têm que criar a própria droga deles e não usar mais nenhuma droga. Dentro do mesmo tema, nós temos os dipsomancistas, que são aqueles que utilizam o alcoolismo para utilizar os poderes. Então, enquanto eles estiverem bêbados, quanto mais eles beberem, mais poder eles acumulam. Isso é a magia. A magia, como eu disse, você consegue através do escape da realidade, da sua luta contra a realidade. E através desse conflito você impõe a sua vontade sobre ela. Claro que isso com um custo proporcional. Nós também temos os avatares. Os avatares são o contrário do mago. Eles conseguem juntar a consciência deles ao que o paradigma geral dos humanos, enfim, de todo mundo, da sociedade, eles juntam a consciência deles desse paradigma, eles adquirem um poder. Viram aquilo que a sociedade, na verdade, imagina subconscientemente que seria no seu grau mais exagerado, mais mítico daquela ideia. Então nós temos, por exemplo, o executor. Como que as pessoas imaginam o executor? O executor é aquela pessoa que cumpre ordens, que executa julgado. Ele vai até o inimigo e cumpre sem questionar. Se você está, digamos, incorporando o avatar do executor, sempre que você segue esse padrão de comportamento, você ganha a invulnerabilidade de cumprir aquela execução. Aqui nós temos também o demagogo, que é, por exemplo, aquela ideia da pessoa que defende uma ideia. E nós temos na história exemplos de demagogos, né? Aqui no livro ele cita o senador McCarthy, né? E o Adolf Hitler, né? Dois antagonismos, né? Porque
McCarthy é um pacifista, uma pessoa que inclusive, né, trabalha com isso, com diplomacia, e o Adolf Hitler é a visão do mal que as pessoas têm do mau uso do poder político. Esse é um exemplo, são demagogos, né? Eu tenho também aqui o tolo, também. Isso aqui incorporando um pouco da ideia também do tarô. O tolo é aquele que tem consciência mesmo daquilo, ele acaba fazendo muito mais do que se espera dele. Ele também não é um cara sábio, nem nada tal, mas ele é safo, porque a sorte favorece todos, né? E essa é a ideia de você incorporar o tolo, você age inconsequentemente, né? Sem, digamos, querer aumentar a sua percepção das coisas, e isso acaba lhe dando, pela sua, digamos, ignorância, poderes. O jogo é feito de paradoxos, como vocês podem perceber. Nós temos também o Mercador. O Mercador é um avatar que incorpora a ideia de que você pode negociar qualquer coisa. Pensa naquela pessoa que vende gelo para os esquimós e areia para os beduínos. Esse é uma pessoa que incorpora o arquétipo do Mercador. Nos níveis mais altos de poder do Mercador, ele pode, digamos, negociar bens imateriais, como por exemplo 5 anos de vida de alguém, ou a capacidade de tocar violino de alguém, ou mesmo a habilidade de alguém usar magia. Nós temos também outros bem importantes, né, que vocês podem imaginar que existem. O mensageiro, a mãe, tem Mystic Hermaphrodite. Então, é o hermafrodita místico. A ideia desse avatar aqui é o seguinte, é que do conflito entre masculino e feminino existe poder. Temos também o nômade. Não, desculpe, eu diria que a tradução não seria nômade, né? Pilgrim seria, digamos, intervalos. A tradução não é intervalo, é peregrino que eu queria dizer. O peregrino, ele define um objetivo para ele, onde que ele quer chegar, até onde, e a partir disso ele ganha poder. Isso que é o peregrino. Aqui eles dão alguns exemplos no livro de peregrinos, né? Eles dão Neil Armstrong, Robert Falcon Scott e o Xenophon. Vocês conhecem a história de Xenophon? Então, Xenophon era um mensageiro grego que ele tinha que dar uma mensagem, não me lembro para quem, mas era alguém importante. E durante essa corrida que ele fez, ele enfrentou várias adversidades, vários inimigos. Quando ele chegou e finalmente deu a mensagem, ele morreu. É um exemplo bem icônico de um peregrino. Exatamente, da história da maratona. Temos também o selvagem, que é aquele que incorpora a pessoa que quer, digamos, se afastar do mundo urbano, do mundo caótico das cidades, que quer buscar, digamos, o contato com a natureza, né? Temos também o rei verdadeiro, que é aquela pessoa que, digamos, nasceu com o dom para reinar. Esse é o rei verdadeiro. E ele tem habilidades de rei, né? Ele tem servos que ele pode chamar à vontade, ele tem uma terra com quem ele tem uma conexão, digamos, mística, e ganha poderes com isso. Na verdade, o Unknown Arms, como ele usa uma mecânica bem fluida, você pode criar, na verdade, várias interpretações de como esse poder vai se manifestar. Eles dão uns exemplos aqui, mas nada é inalterável. E dentro dessa, digamos, metafísica que esse mundo existe, nós temos vários grupos, né? Como não podia deixar de ser, nós temos a Nova Inquisição, que é um grupo que ele é comandado por um bilionário maluco chamado Alexabel. Esse bilionário maluco, ele quase entrou no Clérigo Invisível, que é o que eles chamam a ascensão desse mundo aqui. Ele é muito parecido com o Mago Ascensão, embora não seja a mesma coisa. Uma coisa que eu devo notar é que ele foi feito pelo mesmo escritor, Greg Stolze. O Greg Stolze, ele escreveu vários livros do Mago Ascensão, inclusive o básico. E o Clérigo Invisível, digamos, é a visão dele de ascensão nesse mundo. Você está lutando por um prêmio, né? Digamos, é como os Highlanders um pouco também, né? É por isso que eles chamam de Unknown Arms, porque você está, na verdade, numa guerra pela ascensão, né? Você querendo ou não, você vai entrar nessa guerra, porque se você percebe essa zona de penumbra onde a magia existe, você já está em conflito com as forças existentes. Falei aqui da Nova Inquisição, comandada pelo Alexabel, que queria ser um ascendido. Temos também os Sleepers. Quem já jogou o Mago vai lembrar do termo, que eram os mundanos, né? Aqui os Sleepers, eles têm no mesmo sentido da tecnocracia. Eles são uma cabal que quer acabar com digamos, a magia vulgar no mundo. Ele quer evitar que haja caças às bruxas, qualquer tipo de manifestação
da massa contra o culto underground, que é o que eles chamam, que é o mundo que eles vivem, né? Temos também uma conspiração dentro do mundo do McDonald's, embora eles não usem o nome do McDonald's nesse mundo, eles chamam de Max Attacks, que é uma conspiração de pessoas que lidam com magia e que trabalham dentro do McDonald's. Eles são um grupo que no cenário do No Arms conseguiu evitar que o Réveillon de 2000 se tornasse um apocalipse. Eu tenho certeza que vocês vão se interessar por todas essas avenidas escuras e estranhas que o No Arms traz para você. Inclusive pelo fato de que ele tratar também com uma tabela de loucura que é dividida em 5 fatores, né? Vou dar uma passadinha rapidinha para vocês terem uma ideia. Nós temos as seguintes tabelas para você testar sua loucura. Os testes de violência. Sempre que você está envolvido numa situação de violência, você tem chance de você ou surtar, né? Atacar a pessoa que está atacando de uma maneira totalmente irracional, ou paralisar de medo, ou fugir, entrar em pânico. Nós temos também testes diante do sobrenatural, né, que eles chamam Natural Stress, que envolve quando você está vendo algo que é fora da realidade. Sempre que você vê que 2 mais 2 não é igual a 1, você tem chance de fazer um teste disso aqui. Ah, desculpa, 2 mais 2 é igual a 4. É muita loucuragem, viu? Até eu fiquei atingido pela tabela. Nós temos também as tabelas de helplessness, quando você perde o controle, né? Sempre que você está numa situação que você está, digamos, sem controle, totalmente abandonado, você testa helplessness. Digamos, quando você é jogado num poço cheio de vermes, você testa helplessness. Temos também os testes de isolação. Sempre que você fica isolado do contato humano, você tem chance de testar essa tabela. Por exemplo, quando você fica 3 dias sem falar com qualquer outro ser humano, você testa essa tabela. Temos também a tabela de self. Trata da sua culpa e do seu autopunição. Por exemplo, você com uma prova que a sua imagem é incoerente com o que você tinha imaginado de você mesmo, você testa essa tabela. É claro, você não testa sempre que você está nessas situações. À medida que você testa e passa, você vai ganhando um calejamento. Aí, a partir do nível desse teste, você não é obrigado a testar novamente. Você passa automaticamente. Qual que é o problema do calejamento? Quanto mais calejamento você tem, mais longe, digamos, dos sentimentos, digamos, das relações com a sociedade que está lá fora, o mundo lá fora, você está. Então, a partir do momento que você atinge uma certa quantidade de calejamento, você se torna um sociopata. E você não pode mais usar as suas paixões, né? As paixões é algo que governa o seu personagem. Você escolhe elas no momento que você está montando o seu personagem. Nós temos também os testes que você falha, você é obrigado a reagir de uma certa maneira com o tempo. Por exemplo, se você falha no teste de Unnatural, você é obrigado sempre a ter, digamos, a se sentir meio, a interpretar como se fosse um personagem que sempre tem pesadelos ou se sente observado. Eu gostaria também de falar dos testes de self. Os testes de self são os testes que, digamos, fazem a pessoa se sentir, digamos, pressionada por ela confrontar uma realidade que ela percebe de si mesma que não corresponde ao que ela imagina de si. Por exemplo, a pessoa que sempre se imaginou uma pessoa que sempre chega no horário, blá blá blá, de repente ela confronta provas materiais que ela, na verdade, ela nunca chega no horário. Isso a pessoa é obrigada a fazer um teste de self. Mas isso é um teste bem baixinho de self, tá? Uma coisa complicada de self seria, por exemplo, matar alguém com assim, ó. Esse é um teste de self pesado. Nível 9, né? Porque nível 10 seria deliberadamente destruir qualquer coisa. Não, tudo que você arriscou a sua vida para criar e apoiar e etc. Então acho que é isso, pessoal. Ficamos por aqui e é isso aí. Dica do guia No Arms. E se vocês quiserem saber de algum suplemento que vale a pena do No Arms, eu posso lhe dizer que compre todos. No Arms, nota 10.